Olá, eu me chamo Benjamin e esta é a parte 7,5 da minha série sobre construindo um robô humanoide. A numeração diferenciada é porque esse vídeo serve mais como um apêndice, um anexo, complemento para aquele vídeo parte 7, onde a gente montou essas pernas do robô. Eu tinha ficado de lançar em alguns dias, acabou sendo muitos dias, um vídeo explicando como que você pode montar exatamente essas pernas aqui. Aquele vídeo era mais sobre o conceito de como projetar a estrutura impressa em 3D e as ideias que eu apliquei para estar montando ela. Agora, nesse vídeo, eu vou explicar em detalhes como que você pode montar essas pernas se você quiser fazer exatamente o robô igual como eu. Para você montar esse robô, e essas pernas em específico, tem uma série de coisas que você precisa estar comprando e peças que você precisa estar imprimindo. Então eu fiz uma planilha, essa aqui, que eu vou deixar o link na descrição, onde ela lista cada uma das peças que você precisa comprar e a quantidade. Como o robô ainda está em desenvolvimento, eu não posso dizer quais são as peças que você vai precisar para o topo. Mas algumas coisas são certas, você vai precisar mais dos motores que eu mencionei lá nos outros vídeos, do SG90, mais dos mesmos tipos de parafusos que já estão sendo usados aqui, e vai ter que imprimir muitas peças, então vai precisar de filamento se for imprimir em 3D. De início a gente precisa ver o que a gente vai querer montar de fato, que é essas pernas. De exemplo aqui eu tenho a perna esquerda e a gente vai estar montando nesse vídeo a perna direita. Aí é só você espelhar mentalmente o que eu mostrar aqui que eu vou fazer com a perna direita, você espelha e faz a perna esquerda. Tem algumas coisas que você vai fazer repetido, que no caso é a junta montável, que é a principal. Para isso você vai precisar do chifre circular, a junta montável para o chifre, 4 parafusos M2 por 10 mm, um M3 por 20 e um M4 por 10. Aí você encaixa o chifre circular na junta montável para o chifre, cuidando para que alinhe esse mais com os 4 furos que tem na peça impressa em 3D, e daí você vai parafusar para ela já ficar bem presa, usando os parafusos de 2 mm. Depois de parafusados, é importante você conferir que os parafusos não estão passando para o outro lado, porque eventualmente eles podem acabar batendo contra o motor. E agora você vai montar a dobradiça dessa junta. É só encaixar os 3 furos e parafusar o M3. No meu caso estou usando o Allen, mas no seu caso se for um Phillips, só parafusar usando Phillips. É importante você cuidar quando for imprimir, para que não fique algum resquício de suporte nessas juntas da dobradiça, porque senão, quando você for encaixar elas, pode eventualmente apertar demais e acabar rechando a peça. E aqui o aperto do Allen tem que ficar firme, mas não tão apertado que possa simplesmente rachar a peça quando você tentar girar. E por praticidade, você já pode deixar encaixado o parafuso M4 no buraco sem estar todo parafusado. Porque assim, quando você for montar, é só parafusar ele usando a Allen e já vai estar pronto. No meu caso, eu já tenho montado a perna esquerda, então eu não preciso montar aquelas peças para ela. Mas no seu caso, você vai ter que montar 6 dessas juntas montáveis normais, as que são uma simples, e 2 dessas juntas da coxa, que são 2 juntas montáveis combinadas em uma peça só. Aí essa daí você tem que cuidar para espelhar uma da outra. As outras não precisa cuidar para espelhar. Aí agora a próxima coisa que você pode deixar preparado é o encaixe das porcas nylock nas bases de servomotor. Para encaixar essa porca, você simplesmente coloca ela no lugar e idealmente vai ter que marretear. Eu fiz um pouco mais apertado para garantir que ela não vai soltar, porque essa porca ela é integral para a construção toda do robô. Ao marretear a porca na nylock é importante cuidar para que ela fique essencialmente reta com a base do servo, para que o motor consiga encaixar rente e encaixar perfeitamente ali onde deve. Se ela ficar um pouco para fora, tem que marretear um pouquinho mais, ou talvez tem que dar uma lixada no encaixe dela. No seu caso, você vai precisar imprimir 5 de um lado e outras 5 espelhadas. São 4 no sentido correto, vamos dizer assim, para aquela perna, e mais uma espelhada que vai para a coxa. Agora para montar a perna em si, a gente começa com as peças da sola do pé. Aí você vai alinhar a peça da sola com a peça equivalente de base do pé e vai parafusar. Nesse caso aqui eu estou usando os parafusos de cabeça cilíndrica, mas também dá para ser os parafusos de cabeça abalulada. Eu só usei esses de cabeça cilíndrica porque eles tipicamente são mais baratos e mais fácil de você estar até puxando ali da sola caso necessário. Os abalulados já são um pouco mais difícil porque está em um recesso ali, né? Então você não consegue encaixar um alicate ou algo assim para puxar.
Vocês vão perceber que o parafuso ele passa um pouco da base do pé. Isso é porque futuramente eu quero adicionar mais peças e daí então o parafuso já está preparado ali para conectar com essas outras peças. Se você não for querer fazer isso como eu, aí você pode só colocar o parafuso um pouco mais curto. Aí você vai pegar agora a parte sola do pé e base do pé e uma das bases de servo para estar montando o tornozelo. É importante aqui você cuidar para que o eixo do motor fique para dentro das pernas. Então nesse caso aqui eu estou montando a perna direita, o eixo do motor vai ficar para o lado esquerdo. Como são 6 parafusos, o ideal é você já deixar um pouco parafusado na sola do pé, para facilitar na hora que você for prender as 3 peças, porque você precisa prender as 3 peças todas juntas com o parafuso. Então se você precisar ainda cuidar para começar a parafusar, vai ficar muito ruim. Então você parafusa um pouco, começa o processo de parafusar e daí começa a querer montar. E o bom para facilitar na hora de encaixar as 3 peças é você deixar uma beiradinha pequena do parafuso já para fora, porque daí assim você tem uma guia quando for encaixar a próxima peça. Só que em volta dessa guia é importante você cuidar para não ter plástico, alguma rebarba em volta. Aí é bom pegar um estilete, ou no meu caso aqui eu usei um formãozinho, para cortar um pouco desse plástico, porque às vezes o plástico ele pode dar uma tendida, abrir um pouco, e isso vai atrapalhar na hora de você deixar bem rente uma peça com a outra. E daí é só questão de começar a parafusar essa sola na base do pé em si. Eu comecei pelos parafusos de trás porque eles não conectam com nenhuma outra peça, só com ali, então já fica pronto. Em teoria esses parafusos também poderiam ser compridos igual os da sola da frente do pé, mas por enquanto eu não tinha os parafusos um pouco mais compridos, eu deixei esses um pouquinho mais curtos mesmo. Os 4 parafusos do meio, como eles vão ser presos na base do servomotor, você não precisa parafusar até ficar bem retinho, porque no final você vai acabar tendo que ficar desparafusando um pouco, reparafusando até ajustar bem certinho. Então não precisa tentar deixar super reto agora nesse momento. Aí depois que você já tiver parafusado, já tiver bem firme, aí sim você coloca a base do servo e começa a parafusar. Aí é uma questão de ir ajustando até ficar do seu agrado e ficar bem apertadinho, reto ali. Eu acabei levando uns 5 minutos até conseguir ajustar bem certinho como eu queria, então eu vou pular essa parte para não matar vocês de tédio. Então você vai prender a frente do pé nessa base. Para isso você vai estar usando o parafuso M4x20, que é preso nessas duas dobradiças que tem. Num futuro não muito distante, talvez eu troque esses parafusos por parafusos mais longos para permitir colocar uma mola ali e ficar presa pelos parafusos. Mas por enquanto não é assim, então vocês podem seguir como eu fiz agora. O ideal é que essa junta fique bem firme, porque ela eventualmente pode estar segurando bastante peso do robô. Então ela precisa ficar bem rígida, bem firme. Dependendo da qualidade da sua impressão, se tiver algum problema com o pé de elefante, talvez você tenha que aparar um pouco do material ali para que as peças fiquem retas. Aí de novo, com um estilete, um formãozinho, para cortar ali fora esse material em excesso. Aí agora tem 2 caminhos que você pode tomar. Você pode já instalar o servo e usar ele como uma base para estar prendendo a junta montável, ou se você não quiser lidar com o peso de todos os servomotores, como foi o que eu fiz, você pode simplesmente ir montando a estrutura e deixar para montar os servos mais tarde. No meu caso, como eu falei, eu escolhi montar a estrutura sem os servos ainda. Mas antes de você conectar o eixo em si dessa junta montável, você tem que já parafusar a próxima conexão. Que no caso, no vídeo original eu tinha errado, então por isso esse vídeo que tá aparecendo agora para vocês é de uma gravação nova, que você vai conectar em outra junta montável. Eu acabei cometendo o erro por causa que eu montei de um jeito e depois eu percebi que para ser um pouco mais alta a perna, ficar mais bonito, tinha que ser de outra forma. Para prender essa junta montável na outra junta montável, você vai usar o parafuso M4 abaulado da cabeça, bem importante esse detalhe, de 8 mm de comprimento. Ele precisa ter esse comprimento para não bater no outro lado e precisa ser abalado para não bater em nenhuma das outras peças quando passa. É extremamente importante isso. Se você usar o da cabeça cilíndrica, vai bater e vai limitar consideravelmente a movimentação do robô.
Aqui daí vocês ignorem o fato de como o servomotor está conectado, tratem como se não tivesse ali, porque de novo, quando eu gravei originalmente eu tinha cometido um erro. Mas ok, então, para progredir você vai conectar uma das juntas montáveis na outra, com ela girada 90 graus e movida um pouco para o lado, dessa forma aqui. Quando você fizer a perna esquerda, aí você vai fazer espelhado, né? Como eu falei antes. Bem simples de entender. O ideal seria você colocar 4 parafusos, mas eu tava com um pouco de preguiça e acho que não é tão importante assim, eu só coloquei 2. Mas eu acho que o ideal é colocar 4. O próximo passo é conectar a próxima base de servo nessa base do tornozelo, para formar a canela. Para isso a gente vai usar esses furos laterais e vai colocar 4 parafusos para que fique bem firme. Para que você consiga acessar a cabeça do parafuso, eu coloquei esses furos por onde a chave passa e daí você consegue estar apertando o parafuso. O próximo passo é nós montarmos a coxa, que você vai fazer pegando uma das juntas montáveis e parafusando usando 3 parafusos nessa peça da junta da coxa. É importante que a parte curvada dela, que tem um biquinho para cima, fique pro lado de dentro da coxa, porque daí o motor vai ficar mais para fora, assim permitindo que você tenha o máximo de alcance com essa junta. E é aqui que entra a importância daquela base de servo espelhada comparado com as outras. Isso é porque daí assim a gente vai conseguir mover um pouco da massa dela mais para trás e a parte mais necessária, vamos dizer assim, da gente conseguir estar acessando, vai estar para frente, que é mais prático a gente ter essa visualização das indicações de ângulo na frente do motor para quando a gente estiver trabalhando com ele. Para prender a base do servo na coxa, a gente vai usar esses 4 parafusos de fixação aqui. Que daí é que nem os parafusos de antes da canela, onde você vai colocar eles ali e para parafusar vai usar os furos de acesso lateral para enfiar a chave. Agora para finalizar a coxa, você vai conectar o parafuso da junta do joelho. Lembrando, a gente não está usando o motor ainda para prender, então você vai ter só esse parafuso para prender o eixo. E para finalizar a estrutura básica, sem os motores, você vai adicionar a junta da coxa, aquela especial, que são 2 juntas montáveis fundidas em uma só, vamos dizer, e vai parafusar ela na coxa. E depois parafusar a última base de servo, que é a base que controla a movimentação frente e trás das pernas. E claro, você vai ter feito isso para as 2 pernas. Mas ainda falta uma parte do processo, precisamos colocar os motores. Para isso tem uma parte que eu acabei não gravando originalmente, mas enquanto editava percebia que é necessário, que é de preparar as borrachinhas de fixação do motor. Usando o parafuso que vem com o MG995, se a gente não instalar as borrachinhas, o parafuso simplesmente não vai segurar o motor. Então a gente precisa instalar essas borrachinhas aqui. A instalação é bem fácil, você vai pegar ela, dar uma apertadinha e enfia no buraco de fixação do servomotor. Processo bem simples, repete as 4 vezes e pronto, o parafuso agora vai estar segurando. Eu acho que eles projetaram assim para absorver um pouco de vibração, melhorar o acoplamento do motor, algo nesse sentido. Ao certo não sei dizer, se você sabe deixa nos comentários que eu vou agradecer bastante. Com o motor preparado, a gente pode começar a instalar ele na estrutura. Eu vou começar pela estrutura da bacia, mas você pode começar por onde quiser. Não tem um padrão específico que vai ser mais fácil ou o mais difícil. É importante só você cuidar a numeração do motor para ter algum nexo, até porque depois na hora de escrever o código isso vai afetar bastante a legibilidade, vamos dizer assim. No meu caso eu escolhi colocar os motores pares no lado direito e os motores ímpares no lado esquerdo. E eu comecei com o motor 0 estando na coxa. Para encaixar o motor é bem simples, você só tem que cuidar para o eixo encaixar com o parafuso de eixo e de uma forma que vai encaixar com o chifre, bem simples, e vai parafusar os 4 parafusos que vem com o servomotor. Talvez você precise lixar um pouquinho, dar alguma parada
na base do servo, caso ele tenha um pouco de dificuldade. Mas em teoria não é para ter dificuldade do jeito que eu projetei e se você conseguir uma qualidade similar de impressão. Com o servo montado, tem um passo que originalmente eu não fiz, eu fiz depois, mas talvez seja mais prático para você já fazer agora, que é o de alinhar o eixo com 90 graus antes de você parafusar o chifre em si. Que daí você faz isso ligando a placa, ligando o motor na placa e iniciando ela com o ângulo já em 90 graus. Então assim que o motor ligar, ele energiza, talvez ele vai girar até a posição, ou se já estiver na posição certa ele não vai mover nada, e daí sim você pode prender o chifre. Talvez você precise dar um pequeno offset, mover um pouquinho para que fique alinhado. Eu decidi também incluir nesse vídeo porque eu acabei rateando naquele trecho do vídeo e acabou ficando muito alta a música e fica um pouco ruim de ouvir o que eu tô falando. Nesse momento, talvez seja interessante você testar se a sua compensação para o motor está funcionando. Você vai fazer isso por ligar e ir ajustando o ângulo que o motor é para estar e conferindo se ele está batendo com o que você vai ver no indicador de ângulo embutido nas peças ali. E também você já confere se o range está aceitável para aquela junta. Por exemplo, alguns motores podem ter um range um pouco menor e dependendo qual for a junta, isso pode não ser aceitável para aquela articulação específica. E daí para finalizar, você vai usar o parafuso do chifre do servomotor para firmar ele. Em todas as juntas, basicamente, é bem fácil de você prender, com exceção da junta da bacia ali, porque ela vai estar obstruída pela coxa em si. Aí nisso você vai ter que estar com o servomotor da coxa já preso, tirar o parafuso do eixo, abrir, encaixar o parafuso da bacia, prender e daí fechar de volta. Então, se for pensar até a questão de começar pela da bacia, talvez não tenha sido o ideal, como eu falei antes, acabou dificultando um pouco. Repetindo esse processo todo, você vai terminar com duas pernas. Aqui no vídeo eu tô mostrando só uma porque é a que eu fiz naquela sessão. Mas teoricamente você vai ter as duas. Como eu falei antes, esse vídeo ele é mais um complemento para a parte 7, então não progrediu nada basicamente o projeto, ainda a gente está com as mesmas pernas, mas no próximo vídeo aí sim a gente vai dar seguimento ao projeto e continuar construindo o robô verticalmente, construir o tórax dele e os braços. Acabou demorando um pouco mais do que eu queria o lançamento desse vídeo por causa de um projeto sobre o qual eu ainda não posso falar, mas em alguns dias ou talvez muitos, agora eu não estou muito bom em dar prazo. Talvez vocês vejam o lançamento do vídeo do porquê que acabei demorando tanto para lançar esse vídeo. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.